No episódio anterior, o Rei Relâmpago e Park Yong fizeram um testamento. Caso algum deles morra, o outro lado irá ficar com a guilda. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Park Yong fala que parece que Kim foi para a masmorra no Egito com Isaac. Prota fala que sim, recebeu a missão de convencer o Isaac a se livrar do Johan. Prota fala que foi bem difícil ficar ao lado do Isaac enquanto tentava convencer ele de matar o Johan, já que ele é muito teimoso. Mesmo quando entrou na masmorra, não foi fácil convencê-lo. Park Yong fala que foi bom ter se livrado dele. Pensativo fala que ele não só convenceu o Isaac, como também terminaram a masmorra juntos. Mas pergunta do Kim se deveria ter dito que era para ter cuidado dele discretamente para não causar rumores. E por que Isaac não declarou a morte de Johan para a imprensa? Prota dá um sorrisinho de canto e fala que não faz ideia do que passa na cabeça dele. Quem ousaria compreender a mente de um gênio, já que ele foi uma pessoa que chegou ao estrelato finalizando uma masmorra de 6 andares em tempo recorde após despertar. E além de tudo, Isaac não é seu subordinado, não pode dizer para ele o que tem que fazer. Park Yong pensativo diz que ele está certo. Fala que Johan foi removido da equação, então vai deixar passar. Está dizendo isso porque faz tempo que não vê o Kim. Gostaria de tornar a relação deles um pouco mais clara. Prota pensativo, fala que a possibilidade de Park Yong enfrentar o Rei Relâmpago dentro da masmorra de 7 andar deve estar preocupando ele. Park Yong fala que mesmo que Isaac não seja subordinado de Kim, é inegável que ele consegue influenciá-lo. Diz que quando entrarem na masmorra de 7 andares juntos, o papel de Kim vai ser muito importante. E conhecendo Kim, ele só trabalha se tiver uma recompensa concreta. E puxa uma chave que abre um portal atrás dele, chamando Kim para ver o arsenal de Park Yong. Manda ele escolher um item que ele quiser. Deve ser o bastante para pagar por Isaac. Prota vai entrando com um sorriso na cara, mandando ele não se arrepender depois. Jae-chan fica nervoso, falando que isso não é a coisa que a secretária ali faria. Porque ela foi se meter no meio do escritório do grupo Hansong. Mesmo gostando muito dela, o que ela fez não foi algo que pode deixar passar assim. O que eles poderiam ganhar provocando a Park Shin? A secretária lhe fala que não sabe e não pode imaginar que tipo de tumulto pode gerar isso tudo. E o que vai poder conseguir? Uma flecha passa do lado da cabeça de Park Shin. É o mestre do arco muito puto. A secretária ali fala que tudo será decidido pelas escolhas de Park Shin agora. Jae-chan fica sem entender nada. O Rei Relâmpago sai de uma masmorra e pergunta como vão as preparações para a masmorra de 7 andares. Shakira fala que é uma dificuldade de C+, um ranking ideal para estrearem. Rei Relâmpago pergunta se eles têm mais alguma informação relevante para relatar. Shakira fala que essa masmorra fica no Paquistão, mas um grupo de mercenários armados estão ocupando o local. E foi informada que algum deles são jogadores de alto nível e devido a isso o governo está com dificuldade para acessar o local do portal. E Relâmpago rindo fala que mesmo que sejam jogadores não são páreo para ele. Shakira diz que só tem mais uma coisa, que está no QG deles. Assim que chegam na sala, o Relâmpago fala que faz tempo, hein? Chamando ele de cadelinha do Park Yong e começa a usar um pouco do seu raio. Prota nervoso, pergunta do que ele está falando. Se ele fosse, por que ele teria vindo aqui sozinho? E Relâmpago fica com um sorrisinho maligno e solta a mão dele. Prota fala que não sabe reagir a boas-vindas tão intensas assim. E Relâmpago pergunta se o Kim terminou o que foi pedido. Prota pensativo fala que essa atitude descontraída não é um blefe. Mesmo que o público saiba que Park Yong e o Rei Relâmpago sejam conquistadores, não é nem possível comparar Park Yong com o Rei Relâmpago em termos de força bruta. Prota fala que no último andar Isaac irá matar o Park Yong. Assim que vão chegando na masmorra de 7 andares com vários tanques, os mercenários de vigia saem correndo para avisar o chefe que ele precisa ver o que está acontecendo. A cabeça dele explode quando ia dizer que tem tanques chegando. O líder deles pula que nem um rato atrás de uma pedra, dizendo que precisa saber onde está esse monstro que consegue acertar eles a essa distância. Quando vai meter a cabeça para pegar a visão, ela acaba saindo do corpo dele. Shakira em cima de uma montanha rindo, falando que o alvo com 2 km de distância foi eliminado com sucesso. Rei Relâmpago fala que é sempre bom ver ela disparando. Pergunta quanto tempo falta para terminarem de capturar a área ao redor do portão. Vários tanques disparando, explodindo tudo. Shakira fala que falta no máximo 10 minutos e eles terminam.
várias notícias dizendo que a guilda Mokushi, Ave do Relâmpago e Fênix estão se preparando para cooperarem para entrar em suas primeiras masmorras de 7 andares. E algumas pessoas se perguntando o que será que a guilda Messias está pensando agora. Sejam rindo pergunta o que a vice-presidente acha disso, se ela acha que seria bom se posicionarem publicamente. Park Shin nervosa fala que não tem necessidade disso. Sejun se aproxima dizendo que essa expressão dela é familiar e faz ele se lembrar do dia que conheceu ela. Naquela época pensou que os dois eram iguais, mas parece que ele estava errado. Fica sério dizendo que chega de falar de passado, toca no ombro dela dizendo que precisam olhar para frente, o que importa é o futuro. Pode parecer óbvio o que está acontecendo, mas isso não foi culpa dele. O grupo Hansung todo destruído, manda ela dizer que isso foi um ataque terrorista, que desprezam jogadores. Pergunta dela se não foi isso que aconteceu. Park Shin só confirma que sim, fica se mordendo de raiva. Se-chan assustado vendo os jornais, fica perguntando o que esses malucos estão pensando. A secretária ali já pergunta o que aconteceu. Se-chan irritado fala que a guilda Messias começou a mostrar seus dentes. No jornal, Park Shin dizendo que a partir de agora a guilda Messias não vai mais permitir ataques contra jogadores, falando que o escritório Hansung foi atacado por desconhecidos e o governo deixa uma mensagem falando que apoia a posição da guilda Messias. Se-chan irritado fala que agora eles não vão mais tolerar e ainda estão dizendo que se quiserem podem usar a força militar contra civis. E o povo não faz ideia do que a guilda Messias está pensando. Se isso continuar, eles continuarão a tomar os outros poderes e ficarão ainda mais forte. A secretária ali nervosa fala que sente que já ouviu esse lenga-lenga várias vezes. Se-chan pergunta se ele não está certo a sua teoria. Seu telefone toca. É Francois perguntando como ele está, mas vai ser rápido porque está ocupado. Fala que os fluidos gástricos acabaram de chegar onde o Zack está e pergunta do Se-chan se ele sabe para o que vai ser usado isso. Se-chan fala que não sabe de nada, não foi avisado. Francois fica sem acreditar e já fica puto, dizendo que ele pediu uma coisa dessas sem nem saber para o que serve esse negócio. Se-chan fala que a única coisa que sabe que o cliente vai matar. Francois tenta perguntar quem, mas a ligação acaba caindo. Fica puto, dizendo que isso era tudo que faltava. O grupo de Zack se preparando junto com o grupo de Park Yong e o grupo do Rei Relâmpago. O entregador do iFood já aparece dizendo que tem uma caixa para entregar para o Isaac. Quem fala que vai cuidar disso? O entregador nervoso fala que só pode entregar o pacote para o Isaac. Prota dá uma risada maligna. O entregador na mesma hora fala que ele pode assinar a si mesmo. Jin já se aproxima perguntando o que é isso aí. Dentro da caixa tem o suco gástrico do dragão dourado. Jin irritado fala que veio olhar porque ficou curioso, achando que ia ser algo super legal. Já que ele veio aqui abrir todo escondido, pergunta para o que serve isso aí. Isaac fala que já ouviu falar disso, dizendo que isso faz você ver a natureza autêntica de um item selado, já que é muito raro, nunca tinha visto um com seus próprios olhos, só ficou sabendo disso. Começa a rir falando que o Jin não conhece isso. Jin fica irritado falando que já sabia disso o tempo todo, só estava fingindo. Isaac fica rindo da cara dele, mandando ele ficar calmo. Jin irritado pergunta do Kim se não podem se livrar desse cara e entrar só eles dois, já que ele é alguém que mata seus próprios subordinados com as próprias mãos. Não podem confiar nele para quando entrarem na masmorras. Isaac rindo, mostra sua marca, falando que não precisam de confiança. Esse símbolo já é a prova de tudo. Jin continua irritado, dizendo que ele morre e volta à vida. Podem prender ele em algum lugar. Não conseguem confiar nele mesmo pagando. Prota lembra que essa marca é autoridade de alma. Quando Johan pediu para ser levado com eles, falando que não sabia o motivo, mas Isaac tem pontas para acertar com a guilda Messias, já que vai estar sob efeito da autoridade, não vai poder fazer nada e quer ir junto com eles para ver aqueles malditos arrogantes serem arruinados. Prota pediu uma garantia que não ia ser traído e algo que faça confiar nele como um companheiro. Jin pergunta se Isaac está mesmo pensando em aceitá-lo. Johan coloca uma carta de habilidade na mesa, é uma habilidade chamada de autoridade sobre alma, compartilha uma quantidade de benefícios, mas a pessoa pode ser morta a hora que a outra parte quiser. Johan fala que se Isaac usar essa habilidade vai poder decidir a vida dele a hora que quiser. Jin pergunta se ele é mesmo maluco por fazer uma coisa dessa. Johan fala que já teve muita oportunidade para Isaac matá-lo, mas não fez, já que ele não é uma pessoa que gosta de fazer coisas desnecessárias, não vai ter motivo para matá-lo. Depois desse tempo todo, só precisa não atrapalhá-lo. Prota pensativo fala que ele não está errado, já que é uma habilidade que causa mais mal do que bem,
Por ele ter oferecido uma coisa assim, é realmente alguém que não consegue ler. Prota chama eles para irem logo, que já vão entrar na masmorra. Eu vou tentar explicar de uma forma boa, mas talvez fique um pouco confuso, porque o nosso protagonista é o Kim, mas tem seu fake que é Isaac. Agora o Johan vai fazer o papel de Isaac, que o Kim também vai fazer depois de novo. Mas no futuro, é isso aí. Johan pergunta em que item ele vai usar para romper o selo. Jin já vem irritado, falando que ele não precisa saber de nada. Prota manda eles ficarem quietos. Eles vão saber das coisas no tempo certo. Dentro da dungeon, Jin fazendo a vigia noturna deitado. Prota olhando a missão, fala que vai ser a mesma coisa da última vez. Se continuarem assim no sétimo andar da masmorra, vai estar o Rei Goblin. Olha sua janela de atributos, vendo que está no nível 176. Começa a rir, dizendo que vai conseguir chegar no limite de tempo. Eles passam pelo primeiro andar, passam pelo segundo andar. Assim que a porta do quarto andar abre, Park Yong já dá uma jogadinha de cabeça para o Kim. O Prota só responde com um sorrisinho na cara. Aí Relâmpago já se aproxima, perguntando como foi a conversa com Isaac. Prota fala que foi exatamente boa, e quando o plano começa, Relâmpago diz que assim que estiverem no quarto andar, vão continuar matando os goblins separados, e durante o caos da batalha, pede para ele chamar o Isaac e pegar a Guilda Fênix por trás, e nessa hora, com suas próprias mãos, vai matar o Park Yong. A batalha no quarto andar começa. Um dos membros da Guilda Fênix pergunta se o seu mestre confia mesmo no Isaac, e se no meio da batalha ele acaba indo para o lado da Guilda Aves do Relâmpago, o que vai acontecer com eles? Park Yong rindo fala que se isso acontecer, eles todos vão morrer. O figurante pergunta se vale mesmo a pena apostar suas vidas para fazer isso. Park Yong fala que nunca confiou em ninguém ao ponto de pôr sua vida em risco, só confia na sua intuição. Usando sua aura, fala que nessa masmorra o Rei Relâmpago morre e vão absorver a Guilda Ave Relâmpago. Nada mais fora isso importa. O Nimbus do Prota gosta do desempenho dele, lhe dá uma carta de habilidade. Jin já vem correndo perguntando o que foi que ele conseguiu, e já fica com os olhos brilhando perguntando se é algo bom, que é Banshee. É uma habilidade de invocar uma alma amaldiçoada. Prota tira o Jin de perto, falando que não sabe, nunca viu essa habilidade antes. Jin pensativo fala que o Kim sempre age como se soubesse de tudo, então pensou que ele saberia sobre isso também. Johan já se aproxima falando que o Kim está no topo rank do Nibus dele, então é claro que ele vai receber habilidades desconhecidas. Jin começa a rir falando que Johan não sabe de nada. Isaac não é forte. Quem é forte é o Kim, já que agora quem é o Isaac é o Johan disfarçado. Johan fica irritado falando que só está fingindo, porque o Isaac verdadeiro está disfarçado tentando se esconder. Agora mesmo ele deve estar escondido debaixo daquela cara. Prota deixa ele branco quando fala que não, esse é o rosto real dele mesmo. Shakira preocupada. Relâmpago pergunta por que ela está com uma cara dessas. Shakira fala que não gosta do olhar daquele maldito Kim, fora o fato que ele está agindo como espião, e é difícil confiar totalmente em que lado ele possa estar. O Rei Relâmpago rindo fala que se for o caso pode simplesmente se livrar de todos, já que sabe o limite de força deles. Isaac pode invocar no máximo 100 esqueletos, e mesmo que Park Yong faça uma aliança, não serão capazes de derrotá-lo. Mesmo que algo aconteça agora, não conseguirão nada dessa masmorra. Já contou tudo para as pessoas lá fora. Caso ele morra aqui, vai encher todos de buracos. A Banshee começa a gritar, fazendo todos os monstros ficarem de joelhos. Os esqueletos aproveitam o momento para limpar todos. Jin rindo fala que isso é muito bom, já que agora tem a Banshee, não vai mais precisar avançar de cara. Prota fala que não, isso ainda não vai ser o bastante. Jin já fica triste perguntando se vai precisar atrair aquele monte de bicho. Prota manda ele parar de ser burro. Ele está falando do efeito da habilidade que está diminuindo. Pensativo fala que não vai ajudar muito, já que custa muito caro. Johan pergunta se ele não vai mais usar ela então. Prota fala que mesmo que o efeito caia, se conseguir uma forma de suprir a sua mana, vai continuar usando. Puxa a carta de invocação de Lich. Jin se lembra que a habilidade que trocaram pelo olho mágico do Ciclope. Assim que rasga a carta, uma grande quantidade de energia que vai até o céu aparece. Jin fica perguntando se ele estava planejando tudo isso. Prota fala que não, e uma grande quantidade de energia escura começa a se juntar na sua frente. Fica nervoso falando que não esperava por isso. O Lich pergunta se eles têm algum sacrifício. Jin já fica todo cagado de medo. Prota dá uma risada maligna, falando sacrifício, hein? Mostrando vários corpos de goblins. Pergunta se isso vai ser o suficiente. Os goblins tomando um choque. Shakira mostrando energia caindo do céu, falando para o seu chefe olhar aquilo.
O Rei Relâmpago dá uma olhada de canto. Shakira pergunta se aquela direção não é onde o Zack está. Seu chefe sabe de alguma coisa sobre isso? O Rei Relâmpago, pensativo, fala que essa cena é familiar. Faz ele se lembrar de quando fez um contrato com Indra, o deus do raio. Se pergunta se Zack conseguiu um poder que pode equivaler ao Indra. Fala que parece que seu plano vai ter que mudar. Chama a Shakira para irem. Precisa eliminar a variável que apareceu. Figurante perguntando se seu mestre viu aquilo. Park Yong fala que não e pergunta se não é onde Zack estava lutando. Figurante nervoso fala que sim, mas foi bem estranho. Pergunto se isso é uma habilidade de Zack. Park Yong fala que subir de nível em uma masmorra e ganhar uma habilidade não é incomum, mas se for uma habilidade não é uma normal. Na direção dele já vem um ataque de raio. Figurante no último segundo usa seu escudo para defender, mas acaba indo descansar eternamente. Park Yong perguntando qual o significado disso. Rei Relâmpago rindo, fala que parece que acertou a mosca errada. Park Yong fica irritado, falando que seu plano era cooperarem até o chefe ser morto. Rei Relâmpago rindo, fala que não se lembra disso e também não precisa mais. Shakira percebe algo no morro e manda todos olharem aquilo. Em cima do morro uma sombra. É o Lich que está herdando todas as habilidades do seu invocador e começa a invocar todo o exército de esqueleto e golems. Shakira rindo fala que parece que o Kim cumpriu sua promessa. Rei Relâmpago pensativo fala que tem algo errado. Ao redor de todos, vários soldados esqueletos cercando eles. E acabou.